O Senado está correndo contra o tempo para aprovar o projeto que amplia o número de deputados federais. Quem tem os detalhes é a repórter Liz Cap, que fala com a gente direto do Congresso Nacional em Brasília. Liz, muito boa tarde para você. Quais são as atualizações dessa pauta aí no Congresso? Oi, Renata, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Esse projeto está previsto para ser votado amanhã, numa sessão que vai começar durante a tarde e veio, como você já disse, num calendário apertado, porque o STF deu um prazo para o Congresso definir em relação a essas cadeiras de deputados até o fim do mês de junho. Então, daí até segunda-feira da semana que vem. Então, essa votação precisa realmente sair nessa semana e a proposta é voltada, então, para ampliar 18 cargos de deputados federais lá na Câmara. Essa proposta foi iniciada para atender uma resolução do censo, que na aplicação de 2022 mostrou que tem uma desatualização na distribuição de cadeiras com a quantidade populacional. Então, pelas projeções que foram indicadas no censo, a expectativa era que tivesse uma mudança em 14 estados, com alguns estados perdendo vagas, outros estados ganhando. O mais afetado seria o Rio de Janeiro, que perderia 4 cargos de deputados federais nessa distribuição. E os beneficiados seriam o Pará e o Santa Catarina, que ganhariam cada um 4 vagas, porque essa edição do censo mostrou que nesses 2 estados teve um aumento populacional, então tem que ter essa redistribuição das cadeiras. Mas para não ter nenhuma mudança nesse cenário, os deputados optaram só por ampliar o número total de deputados. Então, veio essa proposta, ela já foi aprovada na Câmara e depende aqui do Senado para se tornar efetiva. Depois também tem uma etapa ligada à presidência, mas todo esse momento ligado ao calendário realmente está voltado aqui no Senado. E essa proposta também tem sido questionada, Renata? Tanto pelos gastos, quando ela estava sendo analisada na Câmara, tem uma projeção do impacto de pelo menos 65 milhões por ano pelo aumento dessas vagas. E também teve uma pesquisa divulgada na semana passada do Datafolha que mostrou uma alta rejeição da população a esse texto. Então, a gente tem aguardado realmente esses próximos passos aqui e tendo alguma atualização a gente volta na programação e também amanhã quando tiver essa votação. Perfeito, Liz. Quero te ouvir também sobre um outro assunto, porque o Congresso publicou uma resolução, com novas regras para emendas parlamentares. Quais que são essas novas regras que foram publicadas? Essas regras elas foram oficializadas hoje no Diário Oficial e foram aprovadas na semana passada, em uma sessão que teve em conjunto entre deputados e senadores. O maior destaque nessa atualização das emendas está na previsão de que recursos feitos aí de forma coletiva, seja por bancadas ou algum estado, o conjunto de deputados ou senadores queira enviar recursos, ou por comissão, possa também servir para pagar o salário de servidores na saúde, de funcionários que atuem na área da saúde. Para isso, algumas adequações relacionadas às regras das emendas precisaram também ser atualizadas e isso foi oficializado hoje. E aí, como destaque, a gente tem essa previsão, que antes recursos de parlamentares não podiam ser voltados para questões ligadas a salários, mas agora tem essa previsão na área da saúde e também algumas regras para colocar mais transparência e onde esses recursos vão ser enviados. Então, um dos pontos, por exemplo, é que entidades que vão receber esse dinheiro precisam já ter mais de 3 anos de atuação, ter algumas comprovações de poder realmente lidar com esses recursos. Essa proposta também teve algumas outras críticas, alguns questionamentos ligados a organizações de transparência, porque tem uma avaliação de que o recurso não deveria ter esse fim ligado ao salário, por aumentar aí uma dependência de municípios aos recursos do Congresso. Mas a gente segue acompanhando como vai ser esse funcionamento e as regras já estão valendo, então, a partir de hoje, por essa publicação no Diário Oficial. Renata? Tá certo, Liz Cap trazendo para a gente as atualizações direto do Congresso Nacional. Muito obrigada por todas as informações, Liz, e um bom trabalho para você e para a equipe aí.